E aí galera, tudo bem? Na aula anterior vimos os selenterados, nesta aula veremos os plateumintos, o terceiro filo, aí na sua tela. Vamos lá? A característica presente no nome plateuminto. Euminto significa verme e a palavra plate, achatado. Então plateumintos são vermes achatados. Exemplos, que animal é este? Isso, a planária. Este aí, a têneo solitária. E este, o esquistossomo. Temos aí uma outra visão do esquistossomo. Veremos tênio e esquistossomo melhor na aula de verminoses. Vamos às características. Observe a planária aí na sua tela. Se pegarmos o embrião da planária e fizermos um corte transversal, veremos a estrutura interna deste embrião, mais ampliado aqui. Temos aqui o sistema digestório, revestindo externamente o animal a ectoderme, no meio mesoderme e por dentro a endoderme. Então esses animais, quando embriões, têm 3 tecidos embrionários, então eles são chamados de triblásticos. Muito diferente do filo anterior, que era diblástico. Neste filo surgiu qual tecido? Isso, a mesoderme. Então aí está a primeira novidade evolutiva deste filo. E a simetria, que no filo anterior, nos selenterados, era radial, neste filo passa a ser bilateral. Lembra da aula de introdução à zoologia? Se não lembrar, volte nela. A simetria bilateral leva ao processo de cefalização, concentrando os órgãos sensoriais e os neurônios. Então, os animais com simetria bilateral são mais complexos do que os animais com simetria radial. Observe. O sistema nervoso desses animais ele está concentrado na região chamada de cabeça, que só surgiu com a simetria bilateral. Então esses animais têm agrupamento de neurônios formando gânglios e tem também cordões longitudinais. Então, sistema nervoso com agrupamento de neurônios em gânglios nervosos é chamado de sistema nervoso ganglionar, que é mais complexo do que o sistema nervoso difuso dos selenterados. E o sistema digestório? Olhando a face ventral da planária, temos aqui a faringe com a boca e internamente também é altamente ramificado, assim como o sistema digestório dos selenterados. Então também é uma cavidade gastrovascular, porque além da digestão facilita a distribuição dos nutrientes. Como só tem boca e não tem ânus, ainda é um sistema digestório incompleto. A mesoderme apareceu neste filo e dá origem a um sistema ausente no filo anterior, o sistema excretor. Observando a planária novamente, veremos um sistema de canais que percorre a planária, conectados a células especiais que filtram os líquidos internos, chamados de células flama. Observando a ampliação, vemos 4 células flama aí, e na lateral do animal temos os poros excretores. Observe, na célula flama existem regiões em que a membrana plasmática é mais fina, e essas regiões é que filtram os líquidos do animal. Observe de novo agora nesta célula que está em corte. Os líquidos são filtrados e ficam na cavidade formada pela célula flamosolenócito. Os flagelos aí presentes, se movimentando, empurram os excretas através dos poros excretores. Então neste filo surgiu o sistema excretor também. E por último, a classificação junto com a reprodução. Existem 3 classes de plateumintos. A classe turbelária, onde estão as planárias e a facíola hepática. As espécies, a planária, por exemplo, é monóica, ou seja, tem macho e fêmea, ou popularmente chamado de hermafrodita, mas apesar disso, precisa de 2 para gerarem outras planárias, então a fecundação é cruzada. E o desenvolvimento é direto porque não existe a fase larval. Na classe cestoda estão as tênias ou solitárias. As solitárias também são monóicas, mas como cada pessoa só tem uma solitária, ela se reproduz necessariamente por autofecundação. E o desenvolvimento é indireto porque elas geram ovos e desses ovos saem larvas, que precisam de metamorfose. E por último, a classe trematoda, onde estão os esquistossomos, em que existem macho e fêmea, portanto as espécies são dioicas, com certeza fazem fecundação cruzada. E o desenvolvimento também é indireto porque eles se reproduzem através de ovos e desses ovos saem larvas, que precisam de metamorfose. E por último, aí do lado, uma ficha resumo deste filo. Se quiser, pause o vídeo e copie.
Tudo bem, pessoal? De plateuminto é isso que você tem que saber. Na próxima aula veremos o quarto filo, os nemateumintos. Abraço e até mais. Tchau, tchau.